nesses momentos, Senhor, em que os filhos se reúnem, passar desapercebido diante dos teus olhos. Olha, Senhor, a intenção de cada coração, e que o Espírito Santo tenha liberdade de ministrar conforme a necessidade de cada um. Oh, Senhor, do altar até a porta, de todos aqueles que recebem pela internet. Aonde está chegando, meu Deus, o som? Aonde está chegando a tua palavra? Assim seja o teu poder em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir bem forte. Sejam bem-vindos a essa sexta-feira da libertação. Quero trazer a mensagem aqui para você no Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 20. Pastor, o que contém esse Evangelho para nós hoje? A palavra de Deus é bem clara, né? Jesus aqui estava consolando os discípulos, preparando para que eles tomassem todo o poder e toda a autoridade vindo do alto. Porque algumas vezes Jesus, em certas orações, em certas situações, até citou: até quando eu vou estar convosco. Então, muitas pessoas eram dependentes do poder de Jesus, ainda ele terreno. Só que agora, ele diz que ele foi nos preparar lugar. E quando que a gente fica? Desamparado? Até quando a gente vai ficar na dependência de alguém? Até quando a gente vai ficar mendigando as bênçãos de Deus? Então, aqui no Evangelho de João 16, versículo 20, nós vamos tomar esse consolo e essa direção para nós nessa noite em nome de Cristo. E diz assim: na verdade eu vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então nós temos aqui no consolo de Jesus uma promessa muito grande. Ele fala: no momento que vocês estão passando aflições, muitos aí estão aqui se alegrando, mas é uma alegria vazia. Muita gente está se perdendo no alcoolismo, achando que é a verdadeira felicidade, né? Quantos buscam consolo nas prostituições, nos próprios deleites, mas é algo que é passageiro, traz uma alegria momentânea. A bebida, né, as drogas, traz uma alegria, entre aspas, momentânea. Ela tira a lucidez da pessoa no momento, então ela acha que ela esqueceu o problema e tem a ideia de uma falsa alegria. Por aquele momento eu estou lá embriagado, ou estou embriagado em paixão, ou no meio das drogas, é o momento que eu esqueço tudo. Mas quando ela volta à lucidez, à realidade, ela volta para a tristeza. É uma tristeza que não pode ser consolada por Jesus. Por quê? Porque a pessoa não está buscando dele. Então ele está dizendo aqui, na verdade, aí no verso 20, na verdade eu vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em quê? Em alegria. Então ele está deixando aqui uma promessa: olha, nada vai durar para sempre. É isso que eu sempre estou tentando trazer aqui acerca da palavra de Deus, para que você entenda que nenhum momento difícil que você ou eu estivermos passando vai durar para sempre. Só que às vezes a nossa visão é muito corrompida, igreja. A gente sempre está hora e meia voltando, comentando sempre as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. É aquele momento que você precisa pegar tudo, colocar numa caixinha de sapato espiritual e entregar nas mãos de Deus de verdade. Porque tem gente que joga tudo no altar, mas na hora que vai embora pega tudo de volta. Aí no seu dia a dia leva os problemas todos de volta. Sempre está comentando: porque isso não está dando certo. Porque eu orei, mas nada funcionou. Então o próprio decorrer, o próprio dia a dia da pessoa está condenando ela. Então é necessário que você
olhos mais abertos, uma visão espiritual para as palavras de Jesus. E ele está dizendo que no momento que há uma falsa alegria lá fora, a gente está passando por situações que são tristes. São situações que a gente se lamenta. Porém, nós temos a certeza nele que tudo isso vai se converter na alegria. Então eu tenho que trazer isso para o meu dia a dia. Deus me deu 2 palavras essa semana. A primeira palavra, que o socorro virá de outra parte. O socorro virá do Senhor. Irmãos, eu peguei essa palavra e guardei ela. Uma situação que estava querendo me tirar do eixo. Deus me deu essa palavra e eu me consolei. Socorro virá de outra parte. Não importa de onde que vem, mas eu sei que o socorro virá. Até na quarta-feira passada, eu até preguei sobre o socorro de Deus. Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E outra palavra que me veio ao coração, que me consolou, é que Deus, ele responde na alegria do nosso coração. Deus não vai te responder na tristeza, irmãos. Não adianta a pessoa ter que chorei nos pés de Jesus e não aconteceu nada. Não, Deus, ele só responde na alegria no nosso coração. Mas como, pastor, eu vou me alegrar quando a situação está difícil? Eu não me alegro na situação. Eu me alegro no que diz a palavra de Deus. Quando eu começar a olhar para a palavra e me alegrar nela, eu vou parar de ficar falando dos problemas e das dificuldades. Porque quanto mais eu falo de um problema, mais ele ganha força. A mesma coisa acontece no dia a dia e fora. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Você pode ver que quando cai um avião, todos os noticiários estão falando da mesma coisa. E quanto mais fala daquele assunto, mais aquele assunto fica no ar. Igual quando morre um cantor famoso. Primeiro dia, está recolhendo os destroços. Foi assim, acharam novas imagens. E vai falando daquele assunto, vai falando. E ele só vai crescendo. Só vai dando o quê? Audiência. Deus está sendo glorificado na tragédia? Não. Porque quem produz a tragédia é Satanás. Então, toda vez que eu estou falando de problemas, toda vez que eu estou falando de dificuldades, eu não estou dando louvor a Deus. E meu coração não vai ficar alegre. E como que Deus vai responder na alegria do meu coração? É para parar e pensar. Às vezes, o que está nos retendo a bênção não é mais Satanás. Às vezes é a nossa própria boca. Às vezes é a nossa própria maneira de lidar com as situações. Por isso que é necessário nós aprendermos de quem? De Jesus. Aprender como que a gente tem que reagir. E aí o versículo 21, ele traz aqui, a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, porque ela sabe que vai passar dor. Eu sempre uso esse exemplo com as irmãs. Diz que é uma dor insuportável, mas depois que nasce a criança, passa o momento da dor e ela está se preocupando com o quê? Com a dor ou com o neném? Ela muda o foco dos olhos dela, tira da dor, daquela ansiedade, daquela aflição. Meu Deus, daqui a pouco vai vir, e vem a contração, e vem isso, vem a dor, vem aquele desespero. Mas depois que nasce, irmãos, aquilo tudo vai ficando para trás e outras coisas vão tomando espaço. Olha só o que ele diz: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido o quê? Um homem no mundo, está no sentido genérico, tá? Então, a alegria dela passa a estar focado porque o ser humano veio à luz, trazendo isso para o mundo espiritual, irmãos. Enquanto a luz de Cristo não nascer, enquanto ela não nos iluminar, vai haver aflição, ansiedade, tristeza. Mas eu tenho que começar a ver a luz. Não, pastor, mas eu estou vendo que não está dando certo. Continua falando. Vai continuar não dando certo. Aí sabe o que vai acontecer? Vai ficar de igreja em igreja pedindo oração, não vai resolver nada. Eu vou para um monte, que aí vai dar certo. Ela pode subir e descer a semana inteira. Não vai dar certo. Não, porque o pastor é fraco, eu vou lá naquele pastor que ele é poderoso. Aí vai lá, acontece.
acontece nada. Porque os nossos olhos estão direcionados diferente. Então, a Bíblia diz que nós não precisamos correr atrás das bênçãos. As bênçãos, elas têm poder e inteligência para nos alcançar aonde nós estivermos. Bendito ao entrar, bendito ao sair. Ah, não, é o lugar que eu moro. Bendito na cidade, bendito no campo. Não é o lugar, não é a pessoa, é a bênção de Deus. Quando você aprender, nós estamos aqui para aprender. Quando você começa a enxergar de forma diferente, até a sua maneira de buscar Deus fica mais leve. Você não busca Deus no desespero. Você já começa a buscar Deus na certeza das coisas que se esperam. Qual é o nome disso? Fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Não é isso que diz Hebreus 11:1? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Eu tenho que estar na certeza daquilo que eu não estou vendo, mas que eu estou buscando em Deus para ver. Por isso o cristão, irmãos, não deve viver do que vê, mas viver pela fé na palavra de Deus. Nós já louvamos aqui, não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Então, irmãos, está na hora de nós, como servos, seguidores, aqueles que creem em Deus, começarem a viver pela fé. E quando eu começo a viver pela fé, eu sei que eu vou passar aflições. Eu sei que vão ter momentos difíceis, vão ter momentos que vão nos apertar de tal maneira que vai ser uma aflição. Mas eu tenho esperança no meu coração que aquilo vai passar. E eu tenho que começar a confessar isso. Senhor, esse mal não dura para sempre. Eu tenho certeza que a luz vai sair. Não é isso que diz lá em Isaías, capítulo 43? Porventura sairá a luz, eis que faço uma coisa? Não. Está saindo a luz para você, né? E quando sai a luz, quer dizer, vai se mostrar, está na clareza. Você vai enxergar. Amém? Então ele continua dizendo aqui, 22. Mas também vós, agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém vai poder tirar. Minha tradução está um pouquinho diferente, mas o contexto é esse, certeza. O momento agora talvez é de tristeza, pastora. Fiquei um pouco abatida, abalado, né? Uma situação que eu não esperava, um momento que eu não esperava, mas aconteceu, veio, chegou até nós. Eu gosto do pastor Jair quando ele fala, né? Ninguém é doido. Ele fala assim: ninguém é doido de ficar lá em cima gritando: ô gigante, vem que eu estou aqui, pode vir que eu tenho a pedra para te acertar. Ninguém é doido de fazer isso, irmão. Ninguém é doido de ficar chamando luta, de ficar chamando guerra. Mas elas vão vir. E se aparecer, eu vou fazer o quê? Ou eu pego a pedra da palavra e lanço sobre o gigante, ou eu fico escondido do gigante o tempo todo, enquanto ele afronta. Porque se você olhar a história do povo de Israel, o gigante ficou 40 dias. Vinha de manhã e de tarde. Ei, cadê o exército poderoso do Deus vivo? Ele afrontava a fé daquele povo, irmãos. Cadê os lutadores, os guerreiros de Israel? Não tem ninguém para lutar aqui comigo, não? E você acha que o diabo não faz isso? Nos afronta todo dia? Cadê sua fé? Você não diz que é crente? Você não diz que crê em Deus? Cadê a sua fé? É assim que ele faz, irmão. Ele não pode atacar diretamente, ele começa a usar situações. Está vendo aí? Você não vai vencer isso não. Está vendo isso aí? Isso aí nunca vai acontecer na sua vida. Aí se a pessoa não está com o olho firmado na luz da palavra, ela começa a enxergar a situação. Aí, realmente, olhando para mim não tem jeito mais. Realmente, acho que fulano nunca vai mudar. Olhando pelo meu histórico familiar, meu destino é certo. Irmãos, nós temos que olhar o que Jesus está falando. Ele está dizendo, no versículo 22, assim vós também agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vai poder tirar. Então essa alegria, irmãos, que não depende da situação, essa alegria não tem que depender de ninguém, não depende
depende de situação, não depende de ninguém e não depende do tempo. Ela depende do quanto você olha com alegria para as promessas de Deus e começa a alegrar o seu coração. Não sei quando, mas vai acontecer. Aí todo dia você começa a confessar: um dia eu vou contar testemunho disso aqui. Um dia, para a glória de Deus, eu vou falar: ó, Deus libertou o meu familiar. Ó, para a glória de Deus, Deus me abriu uma porta. Tem que confessar o que você quer, irmãos. Agora, se você está falando: realmente, não, o tempo está difícil, viu? Não tem um infeliz para ajudar. Aí fica 38 anos na beira do poço, esperando ajuda. É o que Jesus está dizendo: até quando eu vou estar com vocês? Vocês têm condições agora. Eu sei que o momento pode ser o pior que vocês estão passando na sua vida, mas vai chegar um momento que a tristeza vai ser convertida em alegria, e essa alegria ninguém vai poder tirar de você. Irmão, nenhuma situação vai poder tirar essa alegria da certeza do teu coração. E Jesus está dizendo aqui, ó, versículo 23, que é o ponto-chave da nossa mensagem: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo, quando pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu vou lá ajudar. Ué, mas pastora, então o que eu tenho pedido até agora? Né? Mas vamos entender o versículo aqui, ó, 23. E naquele dia, qual é esse dia, irmãos? É o dia que você entende a palavra. É o dia que você entende que aquela promessa é para você. É o dia que você entende que quando você conhece a verdade liberta o seu interior do medo e da dúvida. Então é naquele dia. Você pode perceber que ele não fala todos os dias. Ele fala naquele dia. Porque nem todo dia a pessoa está 100%. Então Jesus sabia disso. Mas naquele dia você para ouvir a palavra, como agora. E Ele está te dando a promessa que vai converter a sua tristeza em alegria. Esse dia é para você. E nesse dia você não vai perguntar a Jesus: Jesus, o que eu devo fazer? Não, você já vai entender. E Ele diz aqui, ó: naquele dia nada me perguntareis. Jesus está falando que não precisa me perguntar nada. Porque quando você conhece a verdade, presta atenção aqui então. Quando você conhece a verdade, essa te liberta até da dúvida, da covardia. Então você vai saber o que tem que fazer. Você vai saber onde tem que ir. Você vai saber o que tem que falar. Ele está dizendo aqui, ó: naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, eu digo que tudo, quando pedirdes ao meu Pai, Ele está dando uma direção aqui, ó. Naquele dia você não precisa me perguntar nada. Você entendeu que aquela promessa é sua? Vai direto para quem? O que está escrito aí? Para Deus, não é? Não é o Pai? Vai ao Pai. Não está falando para você ir no missionário. Não está falando para você ir no curandeiro. Não está falando para você ir na irmãzinha do círculo de oração. Está falando que quando você entende, naquele dia você não tem que perguntar mais nada. É tomar posse. Claramente é tomar posse. Ele diz: naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, eu vos digo que tudo quando pedirdes ao Pai. Então eu vou direto a quem? A Deus. Eu vou de qualquer forma? Não. Eu vou em nome de Jesus. Aí ele vai dizendo que algumas coisas aqui ele vai fazer por você, amém? É isso que está escrito aí? Não. Ele diz que tudo que você pedir ao Pai, em nome dele, Ele vai fazer. Pastor, o que não tem feito? Dá uma olhadinha no teu interior. Será que você tem ido com fé? Na certeza mesmo? E quando essa certeza vem, você não tem que perguntar nada. Você já vai tomar posse. Já vai direto. Está vendo como é que o entendimento é simples, né? E às vezes o nosso interior está tomado de dúvidas. Nosso interior está tomado de tristeza. Irmãos, não vou mentir para você. Teve dias que minha oração não teve resposta. Mas não é porque eu não tinha fé. A fé até estava aqui, mas o coração estava tomado de tristeza. E Deus só responde na alegria do coração.
Deus não responde no medo de ninguém. Deus não responde no choro de ninguém. Ai, Deus vai ter dó de mim, vai me responder. Esquece. Deus, ele opera na certeza. Você foi até ele, Hebreus 11:6 diz isso, você pode anotar ele depois. Você foi até Deus, a Bíblia diz que é necessário que você creia que ele existe. E quando você crê que ele existe, ele é recompensador de você que busca ele. Hebreus 11:6 está dizendo isso. Aí se você pegar o capítulo todinho de Hebreus 11, você vai ver que do versículo 1 até o último versículo fala de fé. A fé daquilo que você procura, a fé para agradar a Deus, os homens e mulheres de fé que andaram por fé, que viveram pela fé. Fica de dever de casa para você ler depois. Hebreus capítulo 11. Então, às vezes, irmão, nós estamos com tudo para dar certo, mas um coração tomado de medo, senão vai chegar toda hora, você ora por mim, não esquece não, hein? Isso é sinal de que não tem confiança. Quem tem confiança pede uma vez só. Uma vez só. Lembra do centurião? Uma palavra, basta. E Jesus disse, até quando eu voltar com vocês? Está na hora de vocês tomar atitude. Está na hora de vocês tomar posse da bênção. Está na hora de vocês colocar o poder de Deus em ação. Ele continua dizendo aqui, 24. E até agora, olha que coisa interessante, irmãos. E até agora, nada pedistes em meu nome. Por que Jesus disse isso? Se a gente pede todo dia, se a gente clama todo dia, se a gente ora todo dia, o que Jesus quis dizer com isso? Vamos terminar o versículo que eu vou explicar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi, ele está te dando a direção aqui, Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa, ou se cumpra, dependendo da tradução. Mas por que Jesus está afirmando que até agora a gente não pediu nada? Porque muitas vezes a gente não pede entendendo o propósito, irmãos. Tem gente que pede por pedir. Não estou dizendo que é o seu caso, tá? Só estou dando uma abertura aqui para ter um entendimento. Tem gente que não sabe nem pedir, irmãos. Eu tiro pelos pedidos de oração que ao longo das igrejas que eu passei, eu peguei. Hoje em dia eu nem leio mais, irmão. Nem leio mais. Às vezes o pedido de oração da pessoa está lá. Ela leva um pedido de oração para casa para entregar, às vezes, no final do mês. Aí quando volta, 30 dias depois, para apresentar no altar, olha o pedido de oração. Paz, saúde e prosperidade. Vou pedir logo assim que vai vir completo. Não. A Bíblia diz que tudo que a gente quiser, a gente tem que ser específico para pedir. A Bíblia diz em Isaías capítulo 43, versículo 26, que a gente tem que apresentar as nossas razões para Deus. Seja específico no que você está falando. Não, paz, saúde e prosperidade, aí engloba tudo. Isso é serviço de preguiçoso, de quem está assim, joga no vento. Vou jogar, uma hora nasce. Vou tacar a semente. Não, tem que arar a terra, abrir a covinha, colocar a semente para dentro, cuidar da rega, cuidar quando ela brota, cuidar, tirar as raízes de amargura que fica em volta, tirar medo, tirar dúvida. É por isso que Jesus está dizendo, até agora, nada pediste em meu nome. Não pediu da forma certa. Ele quer que você peça da forma certa. Se chegar a pedir, já chega falando, Senhor, eu creio porque está escrito. Eu creio porque o Espírito Santo colocou no meu coração. Talvez você não vai lembrar onde está escrito o capítulo, versículo, livro, mas você lembra do contexto da palavra. Você sabe que foi Deus que te deu. Aqui ele já começa no versículo 20, dando uma promessa, que iria converter a nossa tristeza em alegria. Ele vem dizendo que quando essa alegria chegar, ninguém vai poder tirar. Um aborrecimento não vai tirar essa alegria do teu coração. A alegria de servir ao Senhor. Tem gente que desanima, irmãos, por causa de uma luta, ela desanima de servir a Jesus. Ela desanima de louvar a Deus. Ela desanima de
não dorme direito, não tem prazer em se vestir, não tem prazer em estar em comunhão com outras pessoas. Não deixa isso lá em casa, que é melhor, que é melhor. O que é melhor, irmãos, é você estar no centro da palavra de Deus. Isso é o melhor. É você se alegrar com o que Jesus fala no teu coração. Isso é o melhor. Amém? Vamos continuar o versículo 24. E até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi, ele está dando uma ordem aqui, ó. Pedi e recebereis. Ou seja, ele está dando uma afirmação. Quando você pede, você vai receber. Para que a vossa alegria seja o quê? Completa. Então não desperdice tempo. Não perca o seu tempo e nem desperdice o tempo de Jesus. Vai a Deus em nome dele, crendo na palavra, e meu irmão, não tem Satanás do inferno que tire isso de você. Ninguém pode tirar. Não depende do tamanho do monte que você sobe, da distância que você caminha, não depende das horas de jejum que você faz. Depende do tanto que você crê naquilo que você quer. Eu quero isso. Está na palavra? Está de acordo? É para a glória de Deus? Então não tem por que dar errado. As minhas orações eu faço 5 minutos. Eu, Senhor, não estou matando, não estou roubando, não estou prostituindo, não estou ofendendo ninguém. Mas se está na tua palavra, isso aqui é meu direito, eu quero. Porque de outra forma Ele não nos falaria. Ele não nos mostraria. Amém? Então quando Ele revela algo para você, como mostrou aqui agora, que na hora certa, naquele dia, você vai com tanta fé, uma oraçãozinha simples, irmão. Simples. Na sua simplicidade, Deus vai responder na alegria do teu coração. Amém? E Ele diz mais aqui, versículo 33, para a gente encerrar. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais o quê? Paz. Não, pastor, eu estou tranquilo. Agora eu estou tranquilo, porque eu sei que quem vai fazer a obra é Deus. Então permaneça tranquilo. Permaneça em paz. Fica na paz da palavra. Fica na paz daquilo que Jesus está falando para você. Descansa ali. Ali tem que ser seu porto seguro. Amém? Tem que ser seu abrigo. Não, eu vou descansar nessa palavra. A Bíblia diz que quando o rei Josafá e o rei Ezequias, quando eles enfrentavam batalhas, eu acho muito bonito isso. Eles enfrentavam batalhas e ameaças, eles oravam a Deus. A Bíblia diz que o povo descansava nas palavras do rei. Né? Então, as palavras de Deus têm que se tornar um descanso para a gente. A gente tem que ficar bisbilhotando. Deus, quanto? Deus, esquece não, hein? Entregou? Tenha certeza. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê, mas vai acontecer. Amém? Irmão, viva na simplicidade. Deus sabe o momento certo das coisas. Aí Ele diz para você, né? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Às vezes o que está faltando, irmãos, não é mais oração. Tudo a gente tem que examinar, tá? Às vezes não orar, você já orou. Às vezes o que está faltando é só cultivar a fé naquilo que você já orou. Amém? Eu não costumo pedir 2, 3 vezes a Deus a mesma coisa, não. Isso aí eu aprendi no princípio bíblico. Deus não tem Alzheimer, Deus não é esquecido e Deus não se faz de bobo. Se Ele fala uma vez para nós basta, para a gente também, o mesmo princípio. Você orou a Deus algo com fé, aquilo ali basta. Deus já ouviu a oração
e Deus vai lhe atender. Agora, se você orou algo, não foi com fé suficiente, e está toda hora repetindo, é sinal que a fé não foi bastante. Então você tem que trabalhar a fé. Senhor, me ajuda aqui a ter fé, me ajuda a entender, o Espírito Santo vai trabalhar. Aí você vai fazer uma oração só. E aquela oração vai bastar. A alegria de Deus, a paz de Deus vai tomar conta do seu interior. Você não vai paralisar a sua vida por conta daquele problema. Você vai continuar seguindo. Aí você vai lembrar até dos discípulos em alto mar. Eles tinham que chegar do outro lado. Amém? Jesus estava no barco, o quê? Dormindo. Jesus estava em paz. A tempestade, o quê? Acontecendo. Mas eles não pararam o que estavam fazendo. Mesmo na dificuldade, eles estavam tentando salvar o barco, a ponto de acordar Jesus, porque eles queriam chegar do outro lado, eles queriam sair daquela situação. Mas a situação não impediu que eles chegassem do outro lado. Quando Jesus falou, vocês precisam ter fé. Então, se a fé o caminho que vai te levar à vitória, então você tem que trabalhar na fé. A sua oração não tem que ser para Deus resolver um problema. Tem que ser Deus te dar uma fé que você veja que aquele problema já se resolveu. Amém? Então ele está dizendo, temos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Talvez o que está faltando aí é cultivar a alegria. Né? Deus me deu um puxão de orelha. Ele falou, vou te responder na alegria do seu coração. Mas não é uma alegria que eu tenho que depender, né, de alguém sorrir para mim, de alguém fazer alguma coisa para mim para eu me alegrar. Não. Eu tenho que me alegrar porque ele está falando comigo. Então, quando eu começo a cultivar essa alegria, aquilo que estava travado vai fluindo. Vai fluindo. Então, por isso que ele enfatizou aqui, ó, que você vai precisar ter paz e bom ânimo. Você sabe o que é bom ânimo? Bom humor. Está cheio de gente mal-humorada, irmãos. Tudo tira o humor da pessoa. Tudo desgosta da pessoa. Então falta trabalhar isso aí. Para que Deus possa trabalhar, responder na alegria do nosso coração. Amém? Então a gente encerra aqui lendo mais uma vez o 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Não busque sua paz nas coisas, não. Busque sua paz em Deus. Busque sua paz em Jesus. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Senhor, eu não estou conseguindo nem orar. Irmão, você falar isso para Deus não é pecado, não. Não é pecado. Você está demonstrando que você precisa com urgência do poder dele na sua vida. E ele vai te dar material para você trabalhar a sua fé, o seu ânimo. Ele vai te encher de palavras que vão trazer paz ao coração. Cabe você receber isso. Amém? Cabe você desejar isso. E Deus vai trabalhar no mais profundo. Ele vai mudar o seu ânimo. Você vai olhar a vida com mais leveza, com mais beleza. Vai tirar o desespero, a ansiedade. E Deus vai trabalhar como Ele sempre trabalhou para livrar o povo dele. Amém? Ele nos ensinou. Podemos levar aos pés da cruz. Às vezes é o momento da aflição que estamos passando. E precisamos aprender a entender. Precisamos chegar no momento exato de começar a crer naquilo que o Senhor está nos falando. Eu me lembro lá em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo ele tinha que ser apresentado a César. Ele estava dentro de um navio e, tendo navegado muitos e muitos dias, pararam no porto de uma determinada cidade. E Paulo, observando o tempo,
Espírito Santo. Ele disse ao capitão daquela embarcação, dizendo: olha, eu vejo que a viagem será muito incômoda. É melhor a gente ficar aqui no porto e esperar um pouco. E Paulo falava isso também para os seus companheiros de viagem. Era um navio muito grande, tinha muitas pessoas, tinha muitas cargas, era um navio cargueiro. Mas todos aqueles que estavam no navio acreditavam mais no capitão do que naquilo que Paulo dizia. E às vezes nós cometemos esse erro. Julgamos que uma pessoa tem mais experiência e às vezes acreditamos mais no que essas pessoas dizem do que aquilo que o Espírito Santo está usando a palavra para nos dizer. Pastor, mas é uma batalha, viu? É assim, irmãos, as aflições. Aqueles homens preferiam crer naquilo que era mais viável, mais fácil. Não reconhecerem Paulo um homem de Deus. E eles partiram daquele porto. E dando o vento em alto mar, eles começaram a jogar as cargas fora para aliviar o peso do navio. E eles já não viam nem noite nem dia mais. A tempestade cobriu tudo. Já não havia mais esperança ao coração daqueles homens de sobreviver. O alimento já estava escasso. Estavam à deriva na tempestade. O anjo do Senhor veio a Paulo e diz: Paulo, esse é o momento que eles vão te dar ouvidos. E mesmo que eles não ouçam a ti, Paulo, importa que você creia. O navio vai se perder. As cargas vão se perder. Mas nenhum desses homens que o Senhor deu nas suas mãos, Paulo, nenhum deles morrerá. E foi o que aconteceu. Paulo creu, independente da circunstância, da perda, de quem cria nele ou não, eles iam sobreviver àquela tempestade. O navio se perdeu todo. As ondas deram com tanta violência que arrebentaram o navio. Se perdeu o navio e cargas preciosas. Mas nenhum daqueles homens provou da morte. Porquanto Paulo era um homem de Deus e creu. Se Paulo não acreditasse naquele momento, talvez chegasse só na beira da praia, corpos mortos. Mas chegaram à ilha vivos e foram bem acolhidos até pelos bárbaros, homens de prudência. Mas o crer de Paulo na segurança é tão grande que mesmo aqueles homens sendo maus, trataram com muita humanidade Paulo e os tripulantes. Eu quero que você olhe para a situação da tua vida. Jesus está dizendo isso para que a sua alegria nele seja completa. Talvez você na vida perdeu suas embarcações, perdeu até cargas preciosas. Mas você chegou até aqui com vida.
Uma víbora mortal mesmo mordeu a mão de Paulo. E todos olharam e disseram: o mar não o tragou? Com certeza ele deve ser pecador. Agora ele não escapa da morte. Agora ele não vai escapar do juízo, ele vai morrer. Então eles pararam atônitos, olhando, esperando que Paulo caísse morto ali. Paulo, cheio do Espírito de Deus, sacudiu aquela serpente no fogo e continuou a pegar lenha. Nenhum mal lhe aconteceu. E Paulo foi usado naquela ilha para curar o homem. Talvez nos seus momentos de mais aflições, você vai ser usado para ajudar a crescer alguém, para curar alguém. E ver a sua fé sendo aprimorada a cada situação que você vence. Jesus vai dizendo: tudo isso, todas essas aflições não vão tirar a paz que eu estou te dando. Elas não vão tirar a alegria que eu estou te dando, que é completa. E a certeza de você ir até o Pai, em meu nome, e pedir tudo o que você precisa. Porque talvez até agora você pediu no desespero. Talvez até agora você pediu, mas o coração ainda tinha dúvida. E talvez você até questionou: Senhor, eu pedi e não recebi nada. Mas Ele está dizendo: tem que trabalhar a fé. Pedir algo a Deus
Mas a certeza, alegria no nosso coração
praticantes. Temos que colocar em ação tudo aquilo que o Senhor nos pede para fazer. O Senhor nos deu uma direção hoje. O Senhor fez uma cobrança, até agora você não pediu nada. Pedi e recebereis para que a vossa igreja seja completa. E naquele dia, nada me perguntareis, porque a certeza vai ser tão grande. Naquele dia, você vai ao Pai, em meu nome, pedireis o que quiser. Se está alinhado a promessa, meu irmão, Ele tudo fará. Se Ele diz que converteria a sua tristeza em alegria, começa a pedir isso a Ele. Senhor, eu quero ter dias, eu quero ter momentos, mas Senhor, eu quero trabalhar tanto na minha fé, de modo que essa alegria seja permanente e que ninguém me tire o prazer de te buscar